Olá! Nesta videoaula, vamos entender a função e as responsabilidades do gestor do contrato na administração pública. A Lei de Licitações estabelece que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, designado formalmente para essa tarefa. A designação do gestor pode ser feita através de uma cláusula do contrato ou uma portaria. O gestor pode ser um servidor efetivo, ou um servidor que ocupe cargo em comissão. Ele pode ser auxiliado por outros servidores ou por terceiros contratados por meio de processo licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme o caso. O Manual de Fiscalização, elaborado pela Diretoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, é bem claro. O servidor não pode se recusar a assumir a função de gestor do contrato, alegando não ser essa a atribuição do seu cargo. O servidor só poderá se recusar se estiver impedido ou suspeito devido a relações pessoais com o contratado, ou se ele não tiver o conhecimento técnico específico, quando a lei ou o objeto do contrato exigir. Em função das responsabilidades que envolvem o acompanhamento do contrato, a administração deve tomar medidas para informar e capacitar os gestores. E cabe a esses servidores adotar condutas e tomar precauções para o bom e seguro desempenho da gestão contratual. Para exercer a função de gestor do contrato, é recomendável que o servidor tenha formação ou conhecimento na área do objeto a ser fiscalizado. Se o servidor não tiver conhecimentos técnicos sobre o objeto do contrato, ele deve informar esse fato por escrito à autoridade que o designou e deve solicitar o auxílio de servidores da área ou a contratação de profissionais terceirizados, se for o caso. Veja o exemplo de um auxiliar administrativo que foi designado para fiscalizar um contrato de fornecimento de merenda escolar. Ao receber a designação, o servidor declara formalmente que não tem formação técnica em nutrição e que nunca atuou em cozinhas de escolas. Por isso, ele solicita o auxílio da nutricionista ou da merendeira para apoiá-lo nessa tarefa. O gestor do contrato tem diversas atribuições na função. Cabe a ele realizar a medição e verificar a realização de obras e serviços e conferir a entrega de bens adquiridos. Deve também fiscalizar as condições de habilitação da contratada, controlar o cronograma e o prazo da efetiva prestação do serviço. Caso o gestor tenha dúvidas em relação às especificações e informações técnicas sobre os bens adquiridos, deve solicitar o auxílio de outros servidores, antes de atestar o recebimento da nota fiscal ou assinar a medição. Se verificar alguma falha ou defeito no serviço, materiais empregados, obras e bens fornecidos, ou itens em desacordo com o estipulado no contrato, o gestor não deve atestar a nota fiscal ou a medição. O gestor também deve comunicar imediatamente à autoridade competente e à contratada para que elas adotem as medidas cabíveis. Para finalizar, é importante ressaltar que o gestor deve formalizar todos os seus atos. Ele deve se comunicar sempre por escrito com o ordenador das despesas, com os servidores que o auxiliam na fiscalização e com o representante da contratada, além de registrar por escrito todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, principalmente nos casos de falhas e defeitos. Ele deve fotografar tanto o cumprimento quanto o descumprimento das etapas, das condições e das especificações contratuais. Nas próximas telas, acesse mais algumas informações sobre a função do gestor do contrato. Ótimos estudos!